Então, você perguntou há pouco se é possível, na situação brasileira, de repente um de fora aparecer e estourar na boca do balão, ganha a eleição. Luciano Huck, o senhor chegou a dizer, o Bolsonaro não é de fora, está há muito tempo da política, mas se apresenta como um novo. De repente, alguém dessa desgastada classe política, alguém que tem poder de comunicação, talvez com poder de comunicação sem conteúdo, como eu, por exemplo. Eu tenho poder de comunicação, mas não tenho conteúdo. De repente, se isso pode despertar no povo o fato de que, vou votar nesse cara porque ele está me explicando o que eu não entendi que o político falou. É isso que eu perguntei. Pode, isso pode acontecer. Já aconteceu nos Estados Unidos com Trump, né? Eu ia dizer isso, o senhor vai me desculpar, mas eu ia dizer isso. Quando o senhor disse que a gente está sofrendo desse mal, não é porque a gente não é os Estados Unidos, é porque é a tendência do momento. De repente, a maior potência militar e econômica do mundo escolheu um cidadão que você não sabe, na realidade, quem ele é, de um sujeito que eleva à quinta potência qualquer coisa que você pensa, de bom ou de mal. É um cara que pretendia fazer um muro com o México, um sujeito que volta e meia fala em entrar em guerra, inclusive nuclear, contra a Coreia. E, de repente, a maior nação do mundo escolhe um cara que nem o Trump. Quer dizer, se eles correm esse risco, nós também corremos. Eu não tenho dúvida que sempre se corre esse risco, que com esse mundo moderno que está de incertezas, o Trump é afirmativo, ele vai lá e assevera, é assim, né? Bom, eu fui uns meses atrás nos Estados Unidos e almocei com o Clinton, e a Helena, que está aqui, minha assessora, Gasparian, almoçamos com o Clinton. E o Clinton me disse, presta atenção que o Trump não está perdendo os eleitores dele. Ele fala para os eleitores dele. Está reforçando a turma dele. Você pode gostar ou não gostar, eu não gosto, mas ele representa, ou melhor, não é que ele represente, ele criou uma turma. Porque no momento de incerteza, o líder, ele constitui o seu eleitorado, não é que já exista um eleitorado. Ele, com a palavra, constitui o eleitorado. E pode constituir de um jeito ou de outro. O Trump fez o quê? Pegou os que perderam com a globalização. Né? E vai dizer, explica, são os mexicanos que estão vindo para cá, as empresas americanas estão indo para a China. Então ele dá uma explicação convincente para os eleitores dele e diz, eu vou mudar tudo isso, vou fazer a América ser grande outra vez. E ganha. O Macron fez a mesma coisa ao contrário. Ele juntou as pessoas dizendo, olha, eu aposto que a Europa unida é melhor. Eu vou mudar essa estrutura daqui que é muito fossilizada, está baseada em corporações. E ganhou. Então, nesses momentos de incerteza, em que a base da sociedade está se refazendo, você não pode contar só com o que está ligado a essa base, você tem que criar uma base. O Brasil é isso hoje. Você tem que apelar para criar um eleitorado que entenda que é um caminho. Nós temos um excepcional entrevistado, está explicando de uma forma excepcionalmente clara. Então eu queria pedir para quem está apertando o botão no meio do caminho, parar de apertar o botão e deixar o rio correr para o mar. Pois não, o senhor ia dizendo uma coisa importantíssima, e eu concordo com o senhor plenamente, nem precisa concordar, mas como o senhor disse que o povo é importante, eu estou aqui fazendo o papel do povo. A palavra, ela é fundamental, o discurso é fundamental. Lincoln praticamente mobilizou uma nação com o discurso de Gettysburg. Né? O Churchill mobilizou uma nação com sangue, suor e lágrimas, que é uma citação antiga, que mistura Cícero, mistura uma série de coisas, mas ele soube arquitetar para movimentar a nação, alertando para o perigo do nazismo. Só que, pelo outro lado também, o que vale é o Hitler na República de Weimar, que a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, está havendo um processo inflacionário como nunca houve na história mundial, e o povo alemão não aguentava mais. O Hitler, em cima disso, ele mobilizou uma nação com ideias execráveis e a nação inteira foi junto com ele. Então, o discurso pode apresentar um cara que salve a nossa pátria, mas que com o objetivo também de salvar a nossa pátria, ou com a pretensão de salvar a nossa pátria, pode mandar a nossa pátria para o brejo. Então, a palavra é muito importante, mas a gente tem que prestar atenção no que as pessoas estão dizendo para não entrar em engodo. Foi isso que eu perguntei desde o começo. Eu concordo com vocês, você tem que prestar atenção, porque há um clima que é propício a isso. Nós já tivemos experiências dessa natureza, né? É preciso que haja também outras pessoas que capazes de dizer de uma maneira direta, que toque nas pessoas, mas que respeite algumas regras da democracia, do bem-estar,
que tenha compromissos com o país e não só com a vitória. Né? E o risco é você ter compromisso só com a vitória. Né? Mas há espaço no Brasil para você dizer, olha aqui, vem por aqui que o caminho é esse. Não está na Bíblia, no começo era o verbo? No começo é o verbo. Quer dizer, como nós estamos, de alguma maneira, começando uma nova era, eu acho, um novo momento da vida coletiva, no começo é a palavra, você tem que ter palavra. Essa palavra não pode ser vazia, ela tem que ter um apoio, mas você vai formando esse apoio. Então eu acho que nós temos que olhar com muita atenção o desenrolar dessas eleições, porque pode haver, mal comparando, um Hitler, como pode haver um Trump ou pode haver um Macron, não é? É preciso ver qual vai ser a mensagem, como é que essa mensagem vai ser apoiada por quem, e tem que trabalhar. Né? Presidente, o negócio é o seguinte, né, na questão factual, é óbvio que nós estamos para viver agora, dia 24, 7 dias, do julgamento em segunda instância do presidente Lula, lá em Porto Alegre, pela turma de Porto Alegre, cujo Thompson é quem está conduzindo os caminhos. Né? Os petistas acham que é um julgamento político, mas é um julgamento. Ele foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de cadeia, né, que o Moro preferiu relaxar, disse que não precisava aprender, mas ele corre o risco de ser condenado, ele corre o risco de ter a pena aumentada, corre o risco de ter a pena diminuída, ou pode ser até inocentado. Nessas possibilidades, primeiro, o que significa para o senhor o julgamento, e depois, nessas possibilidades, no caso do Lula concorrer sob efeito de liminar, ou sob efeito de recurso, mesmo sendo condenado, não é? Tendo uma pena maior, menor, mas sendo condenado. E segundo, se ele for absolvido, enfim, o que vai representar o presidente Lula como um divisor de águas nas próximas eleições? Ele que é um nome importante, não só foi ex-presidente, mas tem 34% das pesquisas aí, é o primeiro colocado das pesquisas. O que significa esse julgamento do seu ponto de vista? E se o senhor acha que esse julgamento é realmente um julgamento justo dentro dos termos de justiça, ou se há aquilo que os petistas falam de é um julgamento político, era para ser em agosto, andou depressa demais a justiça ou coisa parecida. Qual é a sua visão sobre isso, presidente? Vamos começar pela questão da justiça. Né? Você sabe que, numa certa altura, eu fui arrolado como testemunha de defesa num dos processos do presidente Lula. E fui. Fui lá e disse o que eu sabia. Né? Não sei nada concreto do Instituto Lula. O que ele fez, eu sei do meu, contei e tal. Eu não me recusei a ser testemunha de defesa nesse sentido que ele colocou lá. Por quê? Porque eu acho que é preciso que os dados estejam na mesa. Os processos do Brasil na justiça têm corrido normalmente. Pega o impeachment. Eu sempre fui cuidadoso em matéria de impeachment. Fui com o Collor também. Por quê? Porque o impeachment é um processo que traumatiza. Você tira alguém que foi eleito e põe no lugar alguém que também foi eleito, mas que o povo não percebeu, que é o vice. Né? Bom, mas fazer o quê? Há um certo momento que você tem que examinar. Quando é que você tem que examinar? Quando, na verdade, o governo perde condições de governar. Perdeu força política. E, além disso, incorreu em alguns erros constitucionais. Não foi diferente o processo do Collor com o processo da Dilma. Collor depois foi acusado por causa daquele Fiat e foi absolvido pelo Supremo. E o juiz quem presidiu o julgamento, que era o Sidney Sanches, declarou, olha, na televisão, por que eu fiz isso? Porque ele não teve nada como contrapartida. Parece que ganhou um Fiat Alba, mas não deu nada em troca. Agora, isso não é crime, mas é quebra de decoro. O presidente não pode fazer isso. E por isso ele foi afastado, e o PT a favor de afastar. Com o processo da Dilma foi igual. Com o processo do Lula é igual ao processo de todo mundo. Do PMDB, do PSDB, do PP, PTB, e toda essa sopa de letras que tem por aí. Né? Não há diferença entre uns e outros, são todos na corda bamba. Eu espero só uma coisa, que a justiça seja correta. O que é correto? Qual é a prova? E se tem prova, condena. Se não tem, absolve. Não é? Eu não quero opinar se deve ser isso aqui, porque eu não conheço o processo. Eu não sei concretamente. E só o juiz tem e também vai ter que explicar. Fundamental o voto. Por que eu condeno, por que eu absolvo? Uma das coisas que é muito criticada no Brasil é que os juízes do Supremo Tribunal vão para a televisão. Mas antes o povo nem sabia do que acontecia. Agora, é claro que tem uns que são mais exibidos do que outros e tal, mas tem que chegar lá e dizer, eu sou a favor disso, contra aquilo, houve tal crime, o outro discute. Nós estamos no Estado de Direito.
o PT está fazendo crer ao mundo de que há uma perseguição. Mas e por que não há perseguição ao Maluf? Ou ao Aécio? Nesse caso não é perseguição, é só no Lula? É a mesma coisa. Quer dizer, tem razão ou não tem razão? Tem prova ou não tem prova? Se fez tal crime, qual é a lei? Capitulado de que maneira? Tem consequências políticas? Tem. É bom para o Brasil? Nunca é bom para o Brasil, também não era com o Collor, não é com a Dilma, e não será com o Lula se ele for condenado. Para o país é ruim. Para o país é ruim. Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhuma satisfação em ver essas pessoas na cadeia. Não tenho, pessoalmente, eu não tenho esse espírito de vingança. Mas quem decide não sou eu, é a justiça. O que eu tenho que ver como cidadão é os ritos da justiça estão sendo seguidos ou não? Se estão sendo seguidos. Nós não temos no Brasil presos políticos. Nós temos políticos presos, que é uma diferença. Estão presos porque fizeram isso ou fizeram aquilo. Não é porque tem tal ou qual ideia. Aí é preso político. Não, está preso porque foi acusado de ter recebido propina, ou roubou. Outra coisa. Vai ter consequência? Vai. Vai porque é uma violência. De qualquer maneira, como o impeachment é uma violência. Mas você vai fazer o quê? Diante de fatos, você tem que agir em consequências com esses fatos. O senhor teve que haja violência por parte de petistas ou de simpatizantes do presidente Lula lá em Porto Alegre, dependendo da decisão? Alguns pode ser que sim, não creio que... Vamos pensar realisticamente. Suponha que o tribunal resolva penalizar o ex-presidente Lula. Bom, é claro que os partidários vão sentir que um buraco no chão, porque quem é que vai ser o candidato? Mas depois vem o realismo. Qual é o realismo? O PT é um partido que, importante, vai continuar existindo. Ele representa, tem conexões, tem interesses, tal. O que ele vai fazer? Não vai entrar nas eleições? Se for entrar nas eleições, vai apoiar alguém ou vai ter um candidato? Quer dizer, esses temas vão prevalecer. Mesmo que haja ocasionalmente, por parte, que eu até entendo emocionalmente, a reação de A, de B ou de C, como vai haver reação se ele for absolvido também? Porque tem o outro lado que está não sei se tão mobilizado, mas tem também um sentimento contra. Né? Mas eu acho que nós temos que olhar o seguinte, o que é importante para o Brasil? Preservar a democracia e dar um caminho para o povo avançar. Crescer a economia, entrar no mundo de uma maneira mais altiva, tudo isso. Isso é que é o importante. Eu lamento se... Tiro o Lula do... Se fosse eu, é claro que eu ia lamentar se eu estivesse numa situação desse tipo. Mas eu acho que mais importante do que a minha pessoa é o Brasil. É a mesma coisa, é mais importante que tudo. Mas vamos ter que dar continuidade. Continuidade ao país, à democracia, à liberdade, aos interesses das pessoas. Isso eu acho que deve prevalecer. Nós temos uma mídia livre. Os valores da liberdade estão muito entranhados entre nós. Eu tenho repetido e vou dizer mais uma vez aqui. Há 20 anos nós estaríamos discutindo quem é o general. Hoje você não sabe o nome do general. Mas você sabe o nome de todos os ministros do Supremo. Aliás, o processo democrático brasileiro ele é muito jovem, né? Porque a gente veio de uma república, passa por Estado Novo, passa por regime de exceção, passa por governo militar e só agora, recentemente, com o senhor e daí para frente, nós tivemos um período democrático muito mal aproveitado pela classe política. Aí eu entendo a sua indignação, não é com a pessoa que é condenada, é com a figura que é condenada, figura política. 2 presidentes empichados num processo democrático, né? Muitas dúvidas sobre outros presidentes, mais um presidente que vai ser julgado. Desse jovem período democrático de verdade, a gente, na verdade, jogou fora esse processo democrático até agora e não podemos brincar com isso, não. Eu, quando dava aula lá na França, em Nanterre, em 68, tinha um cheiro de queijo famoso. Combandi. Bom, ele era Daniel Combandi, Daniel Lerouge, Daniel Vermelho, foi o agitador, ele estava na minha aula, era meu aluno. E uma outra moça, cujo nome eu esqueci agora, foi a Dida Cultural da França aqui mais tarde. Eu cheguei lá na França e tal, estava uma aula num auditório que depois chamado de Che Guevara, que foi a Revolução de Nanterre, não sei o quê. Eram umas 200 pessoas, alunos e tal. Uma língua que não é a minha, eu estava vindo do Chile. Bom, como é que eu fazia? Eu dava aula de teoria sociológica, é uma coisa complicada. Tinha que ensinar para eles Weber, Marx, essas coisas. Bom, eu olhava para esses dois. Por que esses dois? Porque os olhos deles falavam. Né? E eu me apoiava neles. Quer dizer, eu olhava. Você não pode dar uma aula, ou uma palestra, ou falar no rádio, sem ver o outro. Você tem que ver.
Ele sentiu como é que o cara está recebendo o que você está falando. Né? Então, o mais importante não é a pauta, o mais importante é o coração com um pouquinho de razão. Presidente, foi um belíssimo papo. Eu não sou o Joca, mas se o senhor fosse candidato hoje, eu apostaria outro Fusca do senhor e tenho quase certeza que ganharia essa aposta, porque realmente a gente está precisando de uma pessoa igualzinho o senhor, com muito equilíbrio, com muita capacidade, com conteúdo e principalmente com a vontade enorme de sempre ajudar o seu país. Na sua função hoje o senhor ajuda muito, na sua função hoje o senhor vai ajudar muito a escolher os candidatos certos para o seu partido, e Deus salve, não a rainha, mas o povo brasileiro, que nós estamos precisando desesperadamente. Foi um prazer enorme reencontrar o senhor e falar com o senhor, presidente. Pois olha, para mim também foi. Você citou aí grandes comunicadores. Você é o terceiro. É um grande comunicador. Muito obrigado ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Agostinho, um abraço grande.